continuando a aula do slide anterior, que nós falamos sobre as características do artigo de opinião. Aqui nesses slides nós vamos falar sobre os tipos de argumento. Então, quais são esses tipos de argumento? Então, segue então aqui a definição dos tipos de argumentos para que vocês conheçam e possam usá-los assim que acharem conveniente nas produções de vocês. Então, qual que é o primeiro tipo de argumento? O argumento por evidência. Como o próprio nome indica, pretende-se convencer o interlocutor, ou seja, o leitor, por meio de evidência aos dados apresentados. Então, você tem que comprovar com pesquisas ou com porcentagens, como você achar que pode colocar. Existem outras formas de colocar essas evidências. O argumento por comparação, então o articulista, ou seja, o escritor, leva em conta fatores de semelhança ou analogia evidenciados pelos dados. Então você pode pegar duas visões de dois escritores ou de dois jornais ou de duas revistas e colocar como comparação para que você possa construir o seu argumento. O argumento por exemplificação, que utiliza-se de exemplos representativos, os quais por si só já são suficientes para justificar a tese defendida. Então, você vai colocar exemplo do que está acontecendo e mostrar exemplos que sejam verdadeiros e não fictícios. Argumento de princípio. Então, a justificativa é um princípio, uma crença pessoal baseada numa constatação. Esse tipo de argumento tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele não consegue convencer tanto assim o leitor sobre o seu posicionamento. Então, o argumento de princípio é quando você não tem um fato real para poder comprovar aquilo que você está falando. Esse argumento parte apenas da sua própria opinião, aquilo que você construiu com as leituras ou com o que vem ouvindo ou vendo acontecer, tá? O argumento por causa e consequência. A tese é aceita por ser uma causa ou consequência dos dados. Normalmente aqui a gente usa muito conjunções que nos mostrem essa causa e essa consequência, tá? O argumento de autoridade, então, ajuda a sustentar a posição, pois lança a mão da voz de um especialista, uma pessoa respeitável, uma instituição de pesquisa considerada autoridade no assunto. Por exemplo, no momento em que nós estamos vivenciando como se diz, os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia para que a gente possa não pegar o Covid-19, por exemplo, todos esses cuidados, eles são pautados por quê? Por dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o tipo de argumento de autoridade, que há uma pesquisa, há pessoas que conhecem realmente o tema e que eles falam sobre isso, então você pode usar esses dados e citando, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde expõe. Então, você está usando então aí um argumento de autoridade, tá? Então, durante a escrita é preciso. O que você precisa ter em mente durante a escrita do seu texto? Não ignorar posições contrárias, pois, se ignorar, mostrará que não está a par do debate, perdendo a oportunidade de refutar posições contrárias e provar que são inadequadas. Trazer a voz de diferentes pessoas ou instituições e dialogar com elas para refutar ou reforçar a própria posição. Então, é o momento de você mostrar que você é um leitor. Por quê? Porque quando você é um leitor assíduo, um leitor que realmente está sempre buscando as informações atuais, entendeu? Ou que você é uma pessoa que busca estar sempre lendo para poder estar ampliando o seu repertório, então você começa a mostrar nesse seu texto, porque quando você coloca informações não só de uma pessoa, mas de várias pessoas ou de várias fontes, de várias pesquisas, então você mostra esse seu conhecimento, essas vozes que você consegue colocar dentro do seu texto.
Levar em consideração o tom do texto, que não deve ser muito impositivo. Então, tem que ter esse cuidado, porque, querendo ou não, a maneira como a gente coloca as palavras dentro de um texto, ela mostra qual é a nossa forma de ver as coisas. Então, tem que ter esse cuidado. A maneira como você vai escrever, você tem que mostrar na sua escrita que você tem aquela opinião, colocar o porquê daquela opinião, mas não colocando ela de forma impositiva, ou seja, que você, a sua fala, ela é única e universal e que você não está aberto a ouvir a opinião de outras pessoas. A estratégia-chave é a negociação, por ser a estratégia mais viável para convencer o interlocutor leitor. Então, é você mostrar nesse momento que você tem o seu posicionamento, que você tem a sua opinião, mas que isso não impede você de ouvir outras opiniões, tá? Por isso, lá no comecinho desse slide eu coloquei que você não pode ignorar posições contrárias. Na conclusão, deverá haver articulação lógica entre as ideias apresentadas antes. Desse modo, o articulista deverá completar o caminho lógico que veio sendo preparado desde a introdução. Quanto aos elementos linguísticos, é importante utilizar os conectivos e expressões que introduzem argumentos, como pois, porque, uma vez que, e conclusões, como portanto, logo, então, assim, e por fim, reafirmar a sua tese, aquilo que você colocou como tese lá na introdução do seu texto, tá? É nessas condições que o artigo de opinião pode ser eficaz em convencer o leitor, influenciá-lo ou conclamá-lo à ação. Então, ao final da leitura do seu texto, o leitor ele tem que ter a impressão de que o autor não deixa de ter razão, mesmo que não concorde totalmente com ele. Lembra do que eu falei de você não ser muito impositivo? Por quê? Porque o leitor tem que ler o seu texto, entender por que você tem aquela opinião e que muitas vezes não é igual a dele, mas ele vai aceitar a sua posição, porque você ali explicou para ele o porquê da sua posição. E o convenceu de que você tem aquela opinião por conta daquilo que você expôs como fato. Tá certo? Tá ok, gente?